Você é meio estranha, não acha não? Eu nunca vi ninguém tão preocupado com a escola como você. Por que não leva as coisas numa boa? Levar numa boa? Estou muito desanimada, amendoim. Fizemos um teste de verdadeiro ou falso e depois um teste escrito. Ainda temos 3 meses de aula. Vamos ter mais lição, mais provas, mais testes. Como alguém pode se apaixonar quando tanta coisa está acontecendo? E estudar, trabalhos para entregar e um monte de lição para fazer. Não sobra tempo para o amor, amendoim. Trabalho, agricultura. Este trabalho é sobre melões. Os melões devem ser plantados entre os dias 15 de maio e 5 de junho. Só não sei o que fazer se eu estiver viajando. Fico feliz por não ter uma plantação de melões. Bem, aqui estou eu de novo para a minha apresentação. Adivinha o que eu trouxe hoje? Tenho coisas que vão impressionar e arrepiar vocês. O que eu tenho aqui vai deixar vocês morrendo de medo, um horror, um terror. Eu trouxe aqui... Sim, professora? Nem sempre a gente consegue agradar a professora. Essa nova matemática é muito difícil para mim. Você vai conseguir aprender, só que leva tempo. Eu nunca vou conseguir aprender. Como resolver problemas da nova matemática com a matemática antiga na cabeça? Conjuntos. Reunião de 2 conjuntos. Conjuntos equivalentes. Conjuntos não equivalentes. Conjunto unitário. Conjuntos disjuntos. Subconjuntos. Conjuntos finitos. Conjuntos infinitos. Sentenças numéricas. Conjunto vazio. Eu só queria saber quanto é 2 mais 2. Quem foi o pai de Henrique IV? Não me importo, eu não dou a mínima para isso. Desculpe, professora, eu sinto muito. É que saiu contra a minha vontade. O que houve, Charlie Brown? É que eu tenho notícias ruins. A professora disse que vamos fazer uma excursão no Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Ou vou acabar repetindo de ano. Por que a gente tem que se preocupar tanto com as notas, Lino? Bom, acho que o propósito de ir à escola é tirar notas boas. Então, quando você entra no colegial, onde o propósito é estudar bastante, você tira notas boas e entra para a faculdade. E o propósito de ir à faculdade é tirar boas notas para poder fazer a pós-graduação. E o propósito disso é se dedicar muito para tirar boas notas. Assim você pode conseguir um emprego e ter sucesso. E daí você pode se casar e ter filhos para mandá-los à escola para tirar boas notas. E assim eles vão para o colegial para tirar boas notas, para irem para a faculdade e estudarem muito. Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais uma formação com o tema avaliação. Hoje vamos fazer uma retomada das formações anteriores e consolidar alguns conceitos a partir das contribuições de todos vocês nos formulários de reflexão. As formações sobre o tema continuarão em 2021 e o nosso time, a Liosha, a Marisa, a Kelsen, a Amanda e eu, Luciana, agora conta com a contribuição de mais um PCNP, o Lelo, que já está preparando uma formação sobre avaliações externas. A avaliação é um processo que nos dá a falsa sensação de controle e, por isso, muitas vezes também nos deixa frustrados. É preciso compreender bem esse processo para que seja bem-sucedido e cumpra sua real e primordial função, que é melhorar o ensino e a aprendizagem como um todo. A nossa leitura inicial fala um pouco sobre controle. A vida é sobre planejar tudo, mediar o que der e controlar absolutamente nada. Os planos da vida são só os planos da vida. Admiro demais quem tem esse papo de que a vida não é feita para ter planos. Mas a verdade é que não ter planos é um risco eminente da inocência. Existe uma linha muito particular e fina entre levar a vida com leveza sem fazer dos planos um sargento autoritário de sua vida e carregar em si a atitude de não ter absolutamente nenhum plano para viver. Não caio mais na ilusão de acreditar que um plano específico não pode mudar. A vida inteira muda para sempre.
Nossos planos são apenas pequenos esboços leves de um traço irrastreável de futuro. Na vida vamos fazer muitos e muitos planos, mas quase todos podem e vão mudar de rumo. É claro que qualquer decisão fica mais segura com um planejamento, mas são os estalos que mais cedo ou mais tarde acontecem que nos empurram para o rumo de nossa história. Nenhuma ideia pode ser boa o suficiente para funcionar sem um plano. Quase nada bem feito nasce da mais absoluta espontaneidade. Não existem rumos sensatos que partem de nada. Uma boa parcela da vida é feita de tentativas e erros, de fracassos e esgotamentos. E mesmo que tenhamos o planejamento de abraçar todos que amamos, de realizar tudo que almejamos, de atingir todos os sonhos que temos no mundo, a vida implacavelmente não está nem aí. Não é sempre que podemos nos despedir com classe de todos que amamos, que teremos a oportunidade de pedir desculpas pelas nossas próprias imbecilidades, que poderemos resgatar o que ficou ferido para trás, que vamos dormir e simplesmente encontrar o amanhã. A vida não obedece planos. Faça tudo o que é possível com o que tem. Este é o segredo para lidar com algo que saiu do controle. Não adianta espernear, nem se punir, nem buscar culpados, nem supor qualquer teoria maluca que possa tentar explicar. Quando algo dá errado, é bom que procure apenas continuar na firmeza com que se possui. Se ela faltar, não se esconda. A pior coisa que podemos fazer em momentos difíceis é fingir força. Ninguém deveria ignorar o que sente, mas todo mundo deveria preocupar-se em gerir emoções. Aqui está a grande sacada. A grande oportunidade de transformar momentos ruins em algo um pouco mais leve. Ninguém disse que a vida seria fácil. A gente apenas precisa ter em mente que é bom estar acompanhado de pensamentos bons, de gente que nos ajuda, de boas experiências, de momentos melhores. Foi Woody Allen quem disse: a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Apenas haja, apenas faça, apenas não desista. Apenas não seja vítima da sua própria mentalidade tóxica. Apenas seja corajoso consigo mesmo. Apenas se ajude. Apenas saia do lugar que acostumou a estar. Por você, pelos outros, pela vida em si. É verdade que nem tudo tem solução. Algumas marcas são pesadas. Alguns arranhões podem doer muito. Algumas feridas nunca mais somem. No entanto, apesar de tudo, acostume-se a gerir em favor de mediar o que der. Perca a ilusão do controle. Não há contingências da vida que possam ser controladas. Mesmo os ambientes mais supervisionados, até a prisão de segurança máxima, tem possibilidade de fuga. A morte é a mais clara e objetiva demonstração de que não temos controle sobre nada. O ser humano é o único que tem a arrogância de tentar coordenar a vida, mas não se dá conta que mal consegue controlar o músculo numa dor de barriga ferrenha. Perder o delírio da gerência total da vida é descer do salto e finalmente aprender que não vamos ser mais fortes que a vida, que não vamos conseguir regular os hormônios, que não vamos dar conta de monitorar nosso futuro, vigiar o que os outros pensam sobre a gente ou moderar a nossa felicidade o tempo inteiro. Devemos, sim, levar os detalhes da vida a sério, aprender a não ignorar o previsível, a respeitar a antecipação, a valorizar a intuição, mas deveríamos jamais ceder à miopia do controle. Nesse mundo em que os planos não garantem nada, onde as contingências nos empurram para as crises e a vigilância não traz segurança, temos que aprender a enxergar o que está gritante bem na nossa cara. Aprenda sobre si, sobre o mundo e sobre os outros, o tempo inteiro. Reze sem ter religião, ame sem ter validade e agradeça sem ver uma única razão. A vida não é o melhor lugar do mundo, mas é o único que temos. Planeje sempre, seja mediador quando precisar e não tente controlar a vida. Murilo Leal. Murilo Leal é um jovem escritor contemporâneo, e se você apreciou esta crônica, pode conferir esta e outras nos endereços indicados. Agora passo a palavra para o PCNP Kelsen. Olá, espero que você esteja bem. Em várias ocasiões nas ATPCs, falamos
de avaliação. Concluímos aqui, nesse vídeo, uma série de momentos formativos oferecidos pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itu, onde abordamos com vários olhares a avaliação. Temos o entendimento de que a avaliação ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Nos últimos anos, esse assunto ele tem um papel protagonista dentro e fora da escola. Atualmente temos acesso a muitos instrumentos de avaliação bem elaborados e de fácil utilização em sala de aula. Assumimos que não basta somente avaliar as aprendizagens dos alunos, mas também é necessário avaliar a nossa própria atuação como professor e as atividades de ensino que planejamos com eles. A avaliação continua sendo um dos ingredientes da nossa atividade profissional, mesmo com as dificuldades, dúvidas e contradições. Se essa reflexão já era complexa, o que dizer então num período de distanciamento social, em que precisamos nos desdobrar, precisamos nos reinventar em nosso dia a dia dentro de sala de aula e, é claro, refletindo no processo avaliativo. Diante disso, foi proposta essa sequência de momentos formativos abordando o tema. No vídeo 1, trabalhamos com a contextualização do processo avaliativo. Num segundo momento, abordamos o tema avaliar para quê? Num terceiro, conhecendo os instrumentos de avaliação. E por fim, vamos falar do conselho de classe? Eu sou o professor Kelsen e te convido para relembrar brevemente do que se trata cada um desses momentos formativos. A partir do momento que rompemos com aquele modelo de avaliação classificatória e excludente, a avaliação ela possibilita uma postura reflexiva, aonde o professor se torne cada vez mais capaz de reconhecer indícios, de atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados e de incorporá-los como eventos relevantes para o processo do ensino-aprendizagem. Nessa primeira TPC, nossa proposta foi traçar uma linha do tempo onde é possível identificar as diferentes tendências pedagógicas e os tipos de avaliação. O link para acesso a esse material está aqui ao lado e também na descrição desse vídeo. De acordo com Libânio, em um de seus artigos, produzido em 2010, que tem como tema Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, ele apresenta algumas subdivisões que se distinguem em alguns aspectos quanto ao papel da escola, método, conteúdo, relação professor-aluno e pressupostos de aprendizagem no qual se podem identificar as características da avaliação. Então, foi apresentado as tendências, a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, renovada não diretiva, tecnicista, libertária, libertadora, crítico social de conteúdos, pedagogia histórico-crítica. Em cada uma dessas tendências, foi realizada uma breve abordagem de concepções de aprendizagem e de avaliação. Depois, num segundo momento, tivemos uma rica conversa com a professora Fernanda, da Escola Silvia Bauer, da cidade de Itu, e também contamos com a fala da professora Daniela, da Escola Estadual Prefeito Antônio Odilon Francischini, da cidade de Cabriúva, onde refletimos sobre suas práticas avaliativas e dos seus instrumentos de avaliação. Agora, a PCNP Amanda irá comentar brevemente sobre a TPC Avaliar para quê? Vamos conferir? Olá, professores!
espero que estejam bem. Meu nome é Amanda, estou como PCNP de Biologia e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre a TPC Avaliação 2. Avaliar para quê? Então, nesse slide segue aí o link do vídeo para que vocês tenham acesso no YouTube. Sendo assim, a TPC Avaliação 2, Avaliar para quê, foi organizada em 4 momentos. No primeiro momento, trazemos os principais objetivos da avaliação, ou seja, para que seja possível avaliar, é preciso acompanhar o processo de ensino-aprendizagem do aluno de forma contínua e constante, levando em consideração a evolução da aprendizagem desse aluno. Trazemos também a avaliação tradicional, onde o professor era acostumado a medir o conhecimento do aluno por meio de provas, testes e até provas orais, não levando em consideração a evolução da aprendizagem desse aluno por um período, um bimestre, um semestre ou até um ano. No segundo momento, falamos sobre como ocorre esse processo avaliativo, o qual deve ser norteado por 3 perguntas. Como ensinar? Para que ensinar? Como ajudar os alunos a aprender? Falamos também sobre as funções da avaliação, destacadas como diagnóstica, formativa e somativa. E no terceiro momento, realizaremos um estudo de cada função da avaliação, destacando quando, como e onde devem ocorrer cada uma delas, dentro do processo avaliativo, sempre tendo como prioridade o sucesso da aprendizagem do educando, que é o nosso foco. É importante, nesse terceiro momento, detectar que cada função da avaliação apresenta o seu espaço dentro desse processo avaliativo. Então, uma complementa a outra. E, para finalizar, no quarto momento, trazemos a avaliação como uma ferramenta de estudo para a reflexão da prática do professor, juntamente com o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, quando o professor consegue refletir sobre o processo avaliativo como um todo, ele também reflete sobre a sua prática dentro de sala de aula e como ele pode fazer para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Bom, é isso, pessoal. Agora passo a palavra para o meu colega PCNP Alyosha. Muito obrigada. Olá, professores. PCNP Alyosha, de História, mais uma vez com vocês. Nós vamos trabalhar agora. Vamos fazer um resumo sobre o instrumento de avaliação que nós tratamos com vocês nas ATPCs. Vou fazer um breve resumo para a gente finalizar esse ano, certo? Então vamos para o próximo slide. Esse vídeo quem gravou para vocês, quem fez a narração toda foi a Amanda. Então a Amanda listou 10 itens, 10 formas de avaliar, para a gente poder começar a trabalhar com vocês. Então nós vamos fazer uma breve análise, um breve resumo de cada uma delas, lembrando, né, que o professor ele tem um método dele, cada professor tem a sua forma de avaliar. E aqui são as mais comuns, as mais trabalhadas, que nós colocamos para vocês. Então vamos lá, a primeira parte nós temos a objetiva, onde os alunos podem mensurar os seus conhecimentos, com perguntas diretas que o professor pode fazer sobre o conteúdo trabalhado. Dentro dessas questões temos as variações de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, preenchimento de lacuna. Então é uma maneira do professor trabalhar. Lembrando que é a prova mais conhecida de todos, correto? Vamos para o segundo item, escrita dissertativa. Essa não tem muita resposta objetiva para tratar. Os alunos são estimulados a resumir, analisar, julgar, relacionar, comparar, sintetizar, descrever, argumentar. E os alunos se expressam por meio de uma redação, certo? E aí pode trabalhar junto com o professor de língua portuguesa também, que é muito legal fazer essa parte interdisciplinar também. E o professor também tem mais liberdade, ele tem mais liberdade, ele dá mais liberdade para o aluno através do raciocínio argumentativo,
que ele trabalha na redação. Vamos para o terceiro item, seminários. No seminário eu gostava de trabalhar muito, uma forma de você fazer com que o aluno pense, com que o aluno raciocine, que é óbvio, né? Mas ele trabalha de uma forma onde ele vai apresentar. O professor, ele cria o projeto, ele guia o aluno e através da criatividade desse aluno, o professor pode trabalhar com eles de forma mais assim espontânea do aluno, onde o aluno pode trabalhar tranquilamente, de falar, o professor dá um tempo para ele, dá um tempo para cada grupo, e ele avalia o aluno no grupo e individualmente. Dá para trabalhar dessa forma, correto? Depois temos a prova oral, onde é uma forma também de professor que não fica somente para, né, que eu já disse para vocês, já para fazer um trabalho interdisciplinar, onde o aluno vai aprender a falar direito, ele vai ver a sua pronúncia, ele vai ver a sua fluência e a sua oralidade, onde o professor faz a pergunta, o aluno responde, ou pede para o aluno fazer uma leitura e o professor vai avaliando o aluno toda a forma que ele tem gestual, a forma que ele tem corporal, a forma que ele tem da sua pronúncia. É muito interessante trabalhar essa forma também. Depois temos também o portfólio. O portfólio é um trabalho que dá para se fazer durante o ano inteiro, onde todo o trabalho do aluno é guardado em pastinhas e no final do ano, um processo longo. No final do ano, o que acontece? O aluno pode ver o seu progresso, desde o primeiro dia de aula até o último, como ele foi melhorando. Certo? Vamos para o próximo item. Observação. Essa observação o professor também faz durante todo o ano letivo inteiro. Ele trabalha o desenvolvimento intelectual, expressão verbal, qualidade da escrita, produção artística, incorporação e utilização dos conteúdos. E o professor também pode fazer uma planilha. E dentro dessa planilha, ele trabalha, vê como é que o aluno teve sua desenvoltura durante o ano, com habilidade, competência, participação, envolvimento, solidariedade, certo? Então dá para o professor trabalhar bastante isso. Assiduidade do aluno também, correto? Vamos para o próximo item. Autoavaliação. A autoavaliação tem que ter uma confiança muito grande entre professor e aluno. Eu também trabalhei muito isso na minha vida de professor. Onde você pode trabalhar de forma que você permita que o aluno avalie o teu trabalho e você avalie o aluno. Então, por isso que é uma questão de confiança, é um respeito. Isso é muito legal de você trabalhar. O aluno vai fazer a autoavaliação dele também, como ele foi. Certo? Próximo item, relatório individual. Trabalhei muito, esse é o meu favorito, onde cada atividade que você faz em sala de aula, ou com vídeo, ou com música, o aluno entrega um relatório produzido após cada atividade. Esse era o que eu mais trabalhava. O último debate, o nono debate, onde dá para você trabalhar com temas atualíssimos sobre, podemos pegar aí o que está acontecendo, o racismo, a pandemia, e fazer um debate onde o aluno vai aprender a expor as suas ideias e a respeitar a ideia do outro grupo. Muito interessante também. Aprender a ouvir e falar. E depois também temos o trabalho em grupo. O trabalho em grupo é uma forma de o aluno se aprender a viver em sociedade, o aluno viver com outras pessoas, porque não existe nada igual neste mundo. Então é uma forma dele aprender
a se comportar dentro de um grupo com várias ideias diferentes. E ele vai expor a dele e vai aprender a ouvir a do próximo. Correto? Então essas foram as nossas... perdoa o barulhinho que teve aí do guardinha, mas é que eu gosto de gravar à noite por causa dos barulhos. Mas hoje o guardinha passou, mas tudo bem. Então essas foram as nossas formas, né, de avaliar, o instrumento de avaliação. E agora eu passo a palavra para o Lelo. Resumo das respostas dadas pelas escolas. Quais são as responsabilidades individuais e coletivas do Conselho de Classe? Vimos que o Conselho de Classe exerce funções importantes e que as responsabilidades são as mesmas. Porém, primeiro deverá acontecer no microcampo e depois no macrocampo, a partir das seguintes observações. Rever as práticas didáticas adotadas em sala de aula, reestruturar ações corretivas que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos como um todo. Deve ser quantitativo e qualitativo, possibilitando o estudo de novas estratégias para uma aprendizagem significativa, formativa, protagonista, crítica e reflexiva. Qual a principal função do Conselho de Classe? O Conselho de Classe é responsável pelos processos avaliativos com as funções consultivas e deliberativas, permitindo a análise dos avanços e dos obstáculos observados no processo de ensino e aprendizagem, assim como na retomada e reorganização da ação educativa, baseados na observação das seguintes práticas: avaliação do educando, do processo ensino-aprendizagem, da prática docente. O Conselho de Classe pode ser uma possibilidade de autoavaliação coletiva. O Conselho de Classe deve ser um espaço de reflexão e discussão da prática pedagógica e de avaliação coletiva, possibilitando reorganizar o ensino quando necessário e até mesmo enriquecendo a proposta pedagógica da escola. Quais são as dificuldades no Conselho de Classe? Existem várias situações que oferecem dificuldades ao Conselho de Classe, seja por falta de informação ou organização. Muitas escolas acabam não aproveitando tão bem essa oportunidade, limitando-se às discussões pouco produtivas ou gerando mais conflitos do que soluções. No entanto, faz-se necessário que ocorra no Conselho troca de saberes, contínua disposição para a reformulação de posturas pedagógicas, profissionais e abandono de postura individualista, portanto, favorecendo o coletivo. Como propor que o Conselho de Classe de caráter participativo envolva todos os segmentos da comunidade escolar? A equipe gestora deve garantir o aprimoramento de uma gestão democrática, assegurando o diálogo e o alinhamento entre gestão, coordenação e docentes, mas deve também oferecer à comunidade oportunidades de participação, incluindo o acesso dos próprios alunos às reuniões, assim como seus pais ou responsáveis, e toda a comunidade em geral, para que todos possam conhecer os anseios dessa comunidade para aliá-los às decisões da equipe escolar. Isso facilita a elaboração de planos para os projetos de ensino-aprendizagem, que são fundamentais para que a escola consiga atingir suas metas. Além disso, melhorar o desempenho e engajamento de todos os alunos, elevando os resultados da instituição de ensino como um todo. Como realizar um conselho de classe focado às discussões na qualidade do ensino e da aprendizagem como um todo, sem que as notas ou o comportamento dos alunos seja o ponto central? O Conselho de Classe, enquanto momento de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, deve propor retomada das habilidades essenciais, construindo conjuntamente planos de recuperação para os estudantes que apresentaram defasagem. Outra ação possível são as mudanças de estratégia metodológica e do processo de avaliação quando necessário. Em outras palavras, o Conselho de Classe se ocupa de todos os aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, e não apenas de notas ou comportamento de aluno. Embora o aluno seja o foco principal no processo de avaliação, os professores, ao avaliar, autoavalia-se, pois o processo de avaliação do aluno subsidia o processo avaliativo da ação profissional durante o bimestre.
Como utilizar as reuniões de conselho de classe para favorecer e promover a troca de experiências, para orientar a prática docente, possibilitando a tomada de decisões rumo à melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Permitir a troca de ideias entre diferentes membros da equipe possibilita lidar com as dificuldades sob diferentes perspectivas. Por meio do diálogo e da troca de ideias, é possível reunir as evidências docentes e contrastá-las, esclarecendo quais estratégias e fatores que têm levado a cada um desses resultados. Como consequência, todos os presentes ampliam sua compreensão sobre o grupo ou estudante em questão, permitindo-lhes pensar em novas maneiras de lidar com ele e fomentando soluções mais criativas para solucionar problemas específicos. Passo a palavra para a PCNP Marisa. Queridos professores, estamos vivendo um momento ímpar. A situação é confusa e cheia de incertezas. Fomos tirados das nossas rotinas. O agitado ambiente escolar foi substituído pela sala de sua casa. A cozinha transformou-se em laboratório e a tela do computador às vezes é lousa. O celular virou ferramenta de trabalho. As redes sociais, suas parceiras, e suas explicações são gravadas em MP4. O calor da sala de aula deu lugar a inúmeros links de reuniões online e diante da tela muitas vezes você se vê sozinho. E nesse processo, sem nenhum preparo anterior, você teve que se adaptar. Percebeu logo que teria muito trabalho pela frente. Partir em busca dos celulares dos alunos para incluí-los no WhatsApp, enviar mensagens de conforto, buscar todas as formas de diminuir a distância através dos recursos, muitas vezes insuficientes de que dispunha. As dificuldades não pararam por aí. Muitos alunos não tinham nenhum acesso à internet e você, sensibilizado, fez atividades para impressão e até levou na casa desses alunos. Você realmente é um herói. E embora você faça o seu melhor, se reinvente a cada dia, às vezes isso não parece ser suficiente, pois a falta da convivência, a sensação de isolamento e impotência persistem, já que parte importante do processo ensino-aprendizagem está no vínculo, no contato diário e na troca de experiências entre o professor e seus alunos. Esteja certo de que nenhuma tecnologia ou aplicativo irá substituir você, professor, em sua missão alegre de ensinar. Não desistam. Esta fase vai passar, mas os cuidados devem continuar muito além da tão aguardada vacina. Aos poucos, retornaremos ao nosso normal, ainda que mudado, e a palavra de ordem será acolhimento. Foi um ano atípico, com dias difíceis, mas de muito aprendizado. E apesar da distância física, a tecnologia nos aproximou. Foram muitos momentos de formação, trocas de experiências e compartilhamentos, ATPCs, lives e até formulário de dúvidas. Tão longe e tão perto ao mesmo tempo. O núcleo pedagógico reconhece o seu esforço e amor ao seu trabalho, professor. Nunca perca sua fé na educação. Faça das críticas sua maior motivação. Continue dando o seu melhor. Espalhe o conhecimento. Vamos dar uma pausa para recarregar as energias depois de um ano tão complicado. E em 2021 retornaremos nossas formações. Parabéns, professores, profissionais incríveis que diante das adversidades não cruzaram os braços, dedicaram-se na esperança de um mundo melhor. Nossa eterna gratidão, respeito e solidariedade a todos vocês. Bem, professor, chegamos ao final dessa nossa formação. Por favor, não esqueça de preencher o link para registro de sua presença.
Novamente, em nome desta equipe e de todo o núcleo pedagógico, quero agradecer a sua participação, professor, e suas maravilhosas contribuições nos formulários durante esse ano todo, durante esse ano difícil. Fiquem bem, nos vemos em breve. Um grande abraço carinhoso de todos nós.